Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Meu nome é Rodolfo e hoje nós vamos gravar um vídeo aula para vocês explicando o funcionamento desse circuito tão importante no mundo da eletroeletrônica que é a ponte H. Onde a gente usa a ponte H, pessoal? A gente usa para controlar o sentido de giro de motores de corrente contínua, tá? Se você quer controlar o sentido de giro, se o motor vai girar em sentido horário ou anti-horário, é um circuito básico, mas muito importante para executar esse tipo de função. Tá? Por isso que é tão importante você aprender com a gente nessa videoaula. Outra função muito importante da ponte H é, por exemplo, trabalhar num circuito conversor de corrente contínua para alternada, que é aplicado em circuitos inversores de frequência, que num outro momento a gente vai explicar para vocês como isso funciona. Tá? Então vamos lá. Nessa ponte H, pessoal, a gente está fazendo a simulação aqui no software Proteus para vocês. Nós possuímos 4 transistores, ok? 4 transistores, chamados de BC548 e BC558, onde os dois transistores de cima são PNP e os dois de baixo são transistores NPN, tá? E aí, como é que isso vai funcionar? Eu tenho 4 resistores de base, ok? E os transistores, eles funcionam de 2 em 2, certo? Em duas duplas, onde eu tenho um sinal que vai controlar um lado da ponte H, e eu tenho um outro sinal que vai controlar o outro lado. Pô, Rodolfo, de onde vem esse sinal? Esse sinal pode vir daquilo que está controlando o sentido de giro do motor. Por exemplo, de um Arduino, de chaves, de portas lógicas, de 2 botõezinhos simples, ok? Aí fica ao seu critério ver como você vai fazer para emitir os sinais que vão mandar ele girar para um lado ou para o outro, tá bom? Beleza. E aí, como é que a gente faz para montar essa ponte? Tranquilo, pessoal. Pego o emissor desses 2 transistores PNP, tá? Ligo eles no positivo, que é o correto. Pego o coletor, ligo na carga, coletor, carga, tá bom? A base, ligo no sinal de controle. Esses 2 transistores aqui embaixo, coletor, carga, sempre coletor, carga, começam com C, tá bom? Emissor, como o emissor é negativo, eu ligo ele no polo negativo da fonte. E a base, através do resistor RB, resistor de base, ligo no sinal de controle. Tá bom? O motor DC, pessoal, é muito simples. Para controlar o sentido de giro dele, basta pegar e inverter a polaridade aplicada em seus terminais. Ok? Quando colocamos positivo de um lado e negativo do outro, ele gira no sentido. Ao trocar essa polaridade, ele automaticamente troca o sentido de rotação. Tá? Quem que vai fazer essa troca de polaridade? É exatamente a nossa ponte H. Vamos ver como é que funciona? Dá um play. Veja bem, quando eu coloco polaridade negativa nos 2 sinais de controle, ou seja, nível 0, o que acontece? Eu estou polarizando esse transistor e esse. Tá? No entanto, ligando esses 2 transistores, a corrente vai tentar passar pelo motor e não vai conseguir. Por quê? Porque ela vai chegar nos 2 polos do motor, mas não vai para o negativo, porque esses 2 transistores não estão polarizados corretamente, estão com negativo na base. Ou seja, o motor vai ficar estático, parado, ok? Da mesma forma, se eu colocar positivo, ou seja, nível lógico 1, dos 2 terminais da ponte, é a mesma coisa, pessoal. Por quê? Agora eu estou polarizando esses 2 transistores de baixo, mas eu estou desativando os transistores de cima, porque eles são PNP. Eles só funcionam com negativo na base, tá? Então, o que acontece? Para que o circuito funcione, você deve colocar polaridades diferentes dos 2 lados da ponte, ou 0 e 1, ou 1 e 0, tá? Então, vamos lá. Colocando aqui, ó, 1 do lado direito e 0 do lado esquerdo, olha que mágica fantástica, pessoal. Polarizamos esse transistor corretamente e esse não. E desse lado, ligamos o transistor de cima e desligamos o transistor de baixo. Esse chave fechada, esse aberta e esse aberta. Olha que fantástico! A seta direciona para a gente o sentido de passagem da corrente elétrica. Ou seja, passando desse ponto, passa pelo motor até o negativo, o motor está girando em sentido anti-horário. Polo positivo está chegando no lado esquerdo do motor, e o negativo do lado direito. Agora, se eu pegar e colocar positivo desse lado da ponte H e negativo desse, olha que fantástico, pessoal. Acionei esse transistor
e este aqui de cima, e esses outros dois estão desativados, estão como chave aberta. Então o sentido da corrente elétrica mudou. A seta é fantástica no Proteus, ela indica o sentido da corrente para nós. Ó. Tá? Então a corrente entra nesse emissor, passa pelo motor, passa pelo coletor emissor desse cara e vai para o negativo. Olha lá que interessante, pessoal. E agora, como eu coloco o polo positivo do lado direito e negativo do esquerdo, trocando a polaridade nos terminais do motor DC, eu também troco o seu sentido de rotação, seu sentido de giro, pessoal. Olha que fantástico. Ok? Coisas muito importantes da ponte H. Você vai ter que utilizar 4 transistores que suportem a passagem da corrente do motor. Se o motor for de 1 A, teremos que usar transistores com corrente de coletor de 1 A. E assim por diante. Tá ok, pessoal? Beleza? Onde que a gente pode usar isso? Por exemplo, no controle do vidro elétrico do nosso carro. A gente pode pegar um motor que controla para o vidro subir e descer. Um motor que controla isso daí numa ponte H. Ok? Podemos usar em outras aplicações também. Tudo aquilo que deve inverter o sentido do motor, hora ele gira para um lado, ou hora ele vai girar para o outro lado, a gente pode usar uma ponte H para fazer esse tipo de controle. Tá bom, pessoal? Pessoal, estou deixando aqui para vocês também os links das videoaulas que eu já fiz para vocês, explicando como funciona o transistor NPN, PNP, tá bom? Cada uma delas explicando certinho como funciona cada um dos transistores e fazer os seus cálculos. Também uma videoaula explicando sobre como funciona o CI L298, que internamente tem 2 pontes H para controlar 2 motores DC, ok? Se interessar para vocês for ajudar, por favor, clique nos links para que vocês possam aprender cada vez mais, ok? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, deixem nos comentários se a gente deixou de explicar alguma coisa, tá? A gente conta com vocês para que a gente possa estar melhorando cada vez mais as nossas videoaulas, porque tudo isso é feito para vocês. Se inscreva no nosso canal e deixe o seu like se você gostou do vídeo, porque é muito importante. Entre no nosso grupo do Facebook, nossa página, e responda as nossas enquetes para a gente possa atender vocês melhor ainda, ok? Um forte abraço do Eletrônica Fácil, fiquem com Deus e até a próxima.